O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a memória de São Bento Abade. São Bento pode ser realmente chamado de pai do Ocidente. Ele, sendo somente um leigo, instituiu uma regra para a vida monástica que verdadeiramente mudou toda a história da Europa e, portanto, mudou também a história, né, de Portugal e do Brasil. Quem foi São Bento? São Bento viveu já no final do Império Romano. O Império Romano já estava decadente. O cristianismo estava crescendo, já não havia o martírio, os cristãos já não eram perseguidos e martirizados, mas de lá do Oriente, né, do Egito sobretudo, vinha a notícia de que pessoas, homens generosos, queriam se entregar a Deus e se entregar completamente, como se fossem mártires, para viver para Jesus, rejeitar o mundo e fugiam para o deserto. Bento, ao receber esta tradição que vinha do Oriente, resolveu então também ele se dedicar a Deus como monge, como eremita. E assim ele foi morar, né, numa espécie de caverna, né, perto da cidade de Subiaco, na Itália. E ali, um amigo dele sempre levava comida para ele, simples assim. Fala comida, mas no fundo ele levava somente pão, né? Levava um cestinho com pães, descia naquele cesto o pão, e muitas vezes esse amigo, quando puxava o cesto de volta, ele ainda tinha os pães intactos, porque Bento tinha jejuado. Embora ele vivesse como eremita escondido numa caverna, a fama de santidade de Bento se espalhou. E ele, então, começou a ser importunado por homens que diziam que seja nosso líder, né? Nos dê uma regra de vida. São Bento não queria nada disso, mas viu naquilo a vontade de Deus e então escreveu a grande regra monástica, a regra de São Bento, que é caracterizada por uma moderação e uma sabedoria, uma grande prudência. Enquanto outras regras de monges eram muito severas, muito duras, a regra de São Bento
é caracterizada pela moderação, pela prudência e, sobretudo, pela figura do abade, como sendo o pai espiritual daquela família monástica. E assim, Bento, que antes era eremita, tornou-se fundador desse estilo de vida monástica que a gente chama de vida cenobita, uma vida comunitária, uma vida em que os monges vivem debaixo de uma regra com o seu abade. Por ironia, né? Aqueles mesmos monges que suplicaram e pediram a Bento que deixasse a sua vida de retiro para ser, para eles, o abade, começaram a não suportar a regra que Bento tinha lhes dado. E resolveram, maus monges, resolveram colocar veneno na bebida de Bento para que ele morresse. Vamos nos livrar desse abade miserável que está exigindo de nós conversão e está exigindo de nós mudança de vida. Vejam que coisa irônica. Bento estava lá sozinho na caverna dele, servindo a Deus. Ele não tinha pedido para ninguém ir lá importuná-lo. Os próprios monges vão lá, pedem a ele, nós queremos seguir, nos dê uma regra, nos dê uma regra. Quando Bento finalmente dá a regra, eles querem colocar veneno para matá-lo. Vejam que não é pouca coisa. Você pode ficar revoltado com seu pároco, com seu patrão, né? Com o chefe da sua família, mas colocar veneno para matar é uma falta de conversão assim considerável, né? Mas o que acontece é que os monges estavam sendo atormentados pelo demônio. E era exatamente essa a realidade em que São Bento, antes de beber o cálice com a bebida que lhe era oferecida, traçou o sinal da cruz. Leigo, hein? Leigo. Traçou o sinal da cruz sobre o cálice se quebrou e saiu de lá uma serpente. Não é? E assim, a vida daqueles que se dedicam a Deus é uma vida de luta espiritual. Aqui São Bento está nos mostrando aquilo que está escrito no livro do Eclesiástico. Meu filho, queres se dedicar a Deus? Prepara-te para a provação. Não pensemos, não nos iludamos, que quando nós fazemos nossa decisão por seguir a Deus, nós vamos estar bonzinhos, tranquilos e serenos. Tem gente que tem essa ilusão, né? A pessoa estava na vida de pecado, na vida miserável, e diz, eu vou me converter, vou para Deus porque aí minha vida vai ficar boa. E de fato a vida fica boa, no sentido profundo da palavra. Uma vida que está indo para o céu, uma vida que deixou a maldade e abraçou a bondade. Mas, não nos iludamos, o inferno odeia essas decisões. Então, prepara-te para a provação. São Bento é conhecido, né, exatamente por essa sua luta espiritual, numa luta que salvou muitos. Através da sua regra, literalmente milhares de mosteiros, espalhados por toda a Europa e depois pelo mundo, foram um caminho de salvação para os monges e para toda a população que estava ao redor. Os mosteiros beneditinos foram como que uma rocha firme no meio da Europa, atormentada pelos bárbaros, pela má evangelização. Os mosteiros
foram a rocha firme que foi conduzir as pessoas para o Evangelho, para a conversão, para a vida com Deus, nessa luta, nessa batalha espiritual. Muitos gostam de carregar a medalha de São Bento, uma medalha que contém exatamente um exorcismo. Ela ficou muito famosa porque, como sacramental, é um sacramental bastante eficaz na luta contra os tormentos e as insídias do demônio. Não é? Nessa medalha está escrita, não é? Crux Sancti Patris Benedicti. É a cruz do Santo Pai Bento. Não é? E ali contém um exorcismo, né? Que muitos gostam de recitar. Vade retro Satana, non consuade mi vana. Afasta-te, Satanás, né? Não me seduzas com as coisas vãs. Sunt mala quelibas. São más as coisas que tu desejas, mas que apetece ao demônio, né? Ipse venena bibas. Bebe tu mesmo os teus venenos. É uma prece eficaz, que com a bênção do padre, a medalha exorcizada e abençoada pelo sacerdote, né, ela carrega esse sacramental, essa bênção da igreja e, claro, a intercessão de São Bento, que lutou tanto e lutou contra os demônios. Vamos então pedir a Deus, nosso Senhor, que, entrando no serviço de Deus, estejamos prontos para essa luta. Principalmente nós que somos crismados. O sacramento da crisma é exatamente para isso, para essa luta espiritual, para que a gente possa dar testemunho público de nossa fé e nosso amor por Deus.